Mais que jornalismo econômico, uma consultoria para o seu negócio. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua companhia para iniciarmos mais um programa. Um programa onde a gente vai falar de história de sucesso, que é nada, a gente vai falar das exigências profissionais cada vez maiores para você chegar ao sucesso. Você precisa de boa formação, talento, você precisa ter o espírito empreendedor, tudo isso porque o mercado requer, e requer qualificações específicas. É necessário cada vez mais que você invista na sua formação. Mas, por outro lado, muitas vezes o mercado pergunta, isso basta? Claro que não basta. Curso universitário não é sinal nem carimbo de sucesso. Tanto que a gente tem inúmeros casos. Para citar apenas um, Bill Gates, por exemplo, não tem diploma e virou um bilionário. Ou seja, o que é preciso para você se destacar? Esta base foi lançada no Instituto, o Instituto Empreender. É preciso muito mais. É preciso conhecer histórias de vida, seus projetos, e aí é o que vai estar refletindo no nosso programa de hoje, a Escola da Vida. O tema é muito empolgante, nós vamos conversar, destrinchar, entender tudo e aonde vamos chegar com os meus dois convidados, o empresário Ricardo Bellino, que é fundador do Instituto Empreender, e o José Carlos Semenzato, presidente da Microlins. Por acaso, onde vai ocorrer esta Escola da Vida, mas os detalhes você vai acompanhar já já. Além disso, também uma reportagem onde nós vamos mostrar uma nova técnica de treinamento de equipes. Técnica essa que está conquistando espaço entre os empresários. Milhões de obrigada a vocês dois por estarem me dando em primeira mão na TV brasileira esta notícia e todas as novidades. Melissa, desculpa, amizades mais antigas acabam tendo um privilégio do início da entrevista. Você perdoa eu ir para começar com o Semenzato? Porque eu quero entender o que você tem a ver com essa história. Mas antes eu queria que você me falasse, Microlins, esta veia de que é preciso ter técnica, de que é preciso, além de ter a formação acadêmica, eu ter a específica, foi o que te motivou e hoje Microlins está em todas as áreas, é isso? Pois é, Fátima. Primeiro é um prazer enorme voltar sempre no seu programa, né? Poder estar aqui tentando deixar um pouco da experiência adquirida nesses mais de 15 anos com a história da Microlins, que hoje são 500 mil de alunos estudando em todo o Brasil, é algo bastante relevante. O nosso grupo já possui mais de 1000 escolas espalhadas por todo o Brasil. E no momento em que se fala muito no apagão da mão de obra, nada mais, eu diria, do que especial falar exatamente, né, dessa motivação que nos trouxe até aqui, que é oferecer a esses jovens brasileiros, principalmente aqueles com menores oportunidades, né, uma profissão. Realmente ensinar algo que possa mudar a sua vida profissional e possa, ao mesmo tempo, atender a essa grande necessidade de crescimento que o país atravessa e que sem essa mão de obra técnica não vai ser possível crescer do tamanho que o mundo, na verdade, exige, né? Então, dentro desse cenário, nós entramos hoje numa plataforma corporativa. Nós estamos com um projeto há aproximadamente um ano, que é para qualificação de pessoas com deficiência, que está um sucesso, onde nós já temos contratos assinados com grandes corporações. Quer dizer, além da Microlins, com 1000 locais, exatamente, são 1000 áreas, escolas. Você tem o lado corporativo, que é a Microlins, vai até a empresa. Exatamente, e oferece um treinamento muito especializado e muito focado na necessidade da empresa. Isso dentre os melhores clientes nossos, o HSBC, dentre outros grandes clientes no mercado corporativo, né? Então, de fato, a gente tem hoje, eu diria, uma contribuição muito grande dentro da missão da Microlins, né? E nos últimos 6 meses... qualificar pessoas, é isso. Esse é o nosso grande, eu diria, a nossa grande missão como empresa, né? Qualificar, prepará-las para enfrentarem, na verdade, o desafio da competição, da liderança, enfim, de se colocar e crescer profissionalmente, que eu acho que é um dos requisitos que poucos veem, mas na verdade ninguém quer ficar estacionado numa profissão por muitos anos. Não quer ficar sem ter chance, né, de crescer. Exatamente. Isto, e aí já introduzo o Bellino na parada, super obrigada de novo, não é a primeira vez, também somos colegas de trabalho há muitos anos, eu tenho uma admiração enorme por essa sua criatividade. Mas Semenzato falou numa coisa que
Eu tenho batido demais o programa. Não gostei tanto de falar, porque eu achava meio sem armas para mexer, do apagão da energia elétrica, do apagão da telefonia, do apagão aéreo, então eu passei batido, porque era uma coisa que a gente só precisa ter um pouquinho de vergonha na cara para resolver. O apagão da mão de obra, não, ele depende da participação de cada um. Como é que veio esta ideia de você de resolver o apagão da mão de obra? Bom, Fátima, brigadíssimo. Eu já me sinto quase sócio aqui do programa, então, como na minha vida as coisas vêm acontecendo num acaso. Eu estava na Inglaterra por ocasião de uma reunião e tive a oportunidade de ler um artigo num jornal britânico que falava desse fenômeno e trazia uma lista de grandes empresários que, mesmo sem ter concluído seus estudos e principalmente uma formação acadêmica, alçaram voos muito importantes. Grandes nomes de grandes empresários que faziam uma lista... Eu citei, por exemplo, só o Bill Gates, mas você citaria mais quem? Steve Jobs, o fundador da Apple. Samuel Klein, Alair Martins, José de Alencar, o vice-presidente, que também é um grande empresário, e nós temos vários exemplos. E ali eu me enxerguei um pouco, não me comparando, mas ao mesmo tempo me projetando naquela experiência daquelas pessoas que, como eu, não concluíram seus estudos, mas que tiveram uma capacidade de quebrar paradigmas, de romper fronteiras e de provar que mesmo sem ter uma capacidade específica, um conhecimento específico, poderiam utilizar aquela energia, aquela confiança, aquela convicção para, de fato, fazer a diferença. E aquela matéria trazia um título que era Universidade da Vida. E eu me encantei, eu achei o tema muito interessante. Então fiz uma pesquisa mais profunda para entender se este fenômeno era alguma coisa localizada em países do primeiro mundo ou se era um fenômeno global. E encontrei casos no mundo inteiro. E naquela mesma noite que eu tinha lido aquele artigo, eu acessei minha memória. O teu Winchester. O meu Winchester. E me lembrei do meu amigo Semenzato e disse, olha, eu acho que aqui temos uma oportunidade de fazer, não só de contar essa história, então, decidir escrever um livro a respeito desse assunto, mas mais do que isso, compartilhar com as pessoas de uma forma mais democrática. Dizer que as pessoas têm, sim, a possibilidade de quebrar esses paradigmas, de romper um vício e um defeito que eu acho que é quase o grande ônus que nós carregamos na nossa vida, é que nós aprendemos, seja dos nossos pais, ou na escola, ou na igreja, de que nós não somos capazes de determinada coisa. Essa é o que eu diria...